que a esposa do prefeito mandava, gritava todo mundo e estava fazendo coisa absurda. Alguns pobrezinhos prejudicados lá escreveram uma carta, pedindo socorro ao prefeito Valdo Scarpa. Pode ser, porque ele não pode ser o próprio prefeito, né? Ao prefeito Flávio Lima. Quando Flávio soube da carta, e alguém ainda guardou, porque ele foi lá e correu e disse: olha, é mentira, é calúnia que estão fazendo comigo, isso é mentira, essa menina é uma menina de mais alta postura, e proibiu da menina levar a carta ao prefeito. Alguém exigiu que uma pessoa fosse na casa do prefeito e levasse a carta. Mostra aqui ao prefeito. Quando o prefeito disse: que história é essa? Procurou a menina: minha filha, eu estou com a carta, mas o secretário disse que é mentira, que isso não é verdade. Não. Onde tem fumaça tem fogo, vamos apurar. Vamos apurar. E quando apurar, ele disse: sendo para demitir ela, eu me demito. Se tinha um bloco, meu amigo, que fazia parte de toda a camuflada das coisas erradas que tinha na saúde, hein? Aí eu me demito, prefeito. Disse: olha, o senhor tem todo o seu direito de eu se demitir ou continuar. Eu quero que o senhor continue, mas agora não, mas se o senhor para admitir ela, essa coisa está admitida, tá certo, vereador? Então, muito obrigado. Que ele tinha conhecimento do que estava havendo na saúde, porque se essa menina não toma frente de estar mandando lá dentro, e ele não demite essa menina, voltava a meu mesmo secretário a ficar. Porque eu vou dizer, colega Matheus, não só ele que vai ser demitido, não. Tem vários secretários ali dentro. Tem secretário lá dentro que está fazendo a mesma coisa que o secretário de saúde está fazendo. Que chegou ali, está trabalhando lá dentro, não está fazendo nada, está colocando dinheiro no bolso. E eu vou dizer a essa casa que ele vai ter que pedir demissão também, porque ele não está trabalhando, não. Eu estou descobrindo aqui, e vou descobrir quando eu tiver com tudo na mão. Eu vou dizer mais um secretário que está fazendo as coisas erradas em Toritama. E o prefeito não vai ter poder de tirar ele, não. Não vai ter, não. Todo já está sabendo como é que está funcionando e vai ficar sabendo. Quando eu tiver certeza do documento na mão, eu vou vir a essa casa e vou mostrar que tem mais secretário fazendo as coisas erradas. Porque quando a gente batia no rádio, quando eu tive com o colega Araújo, nós debatemos, o secretário chegou lá, chega com ele desse tamanho, para me demitir, dizendo que a saúde de Toritama estava tudo bem, que não faltava remédio na policlínica. Veio diretamente com o seu Nena e chegou, olhou para mim e disse: você está mentindo. Eu disse: você nunca vai demitir esse vereador. Porque esse vereador, quando fala as coisas com documento e com certeza. Olha, a esposa do seu Zezé, ela toma remédio de câncer, não tem na policlínica, certo? E veio para a policlínica. Para onde foi esse remédio? Não, porque a nota fiscal do mês passado, não sei o que, não veio para lá. Não, rapaz, eu quero certeza. Por que está faltando remédio em Toritama? O prefeito tinha conhecimento? Tinha conhecimento porque ele paga. Veio o dinheiro, é tirado. Agora falta a organização do prefeito. Porque se eu for prefeito um dia em Toritama, eu garanto que de 2 meses eu faço a reunião com o meu secretário. Como eu faço na minha loja com meus funcionários. Como deveria fazer aqui também o presidente da Câmara. Reunião com os funcionários da casa para saber se... Por que não varreu o piso? Está com a sujeira. Você não está recebendo? Porque está errado as coisas aqui. Não, porque eu não deu para vir. Você não deu para vir, mas você está ganhando, rapaz. O conhecimento que tem que ter o prefeito, tem que ter um bom administrador, certo? Porque se eu na minha casa eu não olhar que o móvel está sujo, cheio de poeira, minha esposa não vai fazer, não. Mas eu, como o esposo e como dono da minha casa, eu tenho que chegar na minha funcionária e na minha esposa e dizer: olha, minha mesa está suja, certo? E você vai limpar, porque eu sou o dono dessa casa. E isso aí eu defendo, eu sempre que eu venho defendendo. Eu não vou jamais acusar ninguém sem ter prova. Mas na hora que eu tiver mais de outros secretários aqui em Toritama, irei denunciar. Não tenho medo de botar minha cara no raio, não. Porque isso aí eu sei que é ruim. Muita gente diz que esse vereador conversa demais. Mas quando eu converso as coisas certas. Olha onde chegou o ponto da saúde de Toritama. Hoje em Toritama não tem nenhum médico. Foi demitir tudo. Certo? Veja onde chegou o ponto. Espero que venha, se Deus quiser, uma pessoa para administrar. E que ela vindo, colega Diego, se for pessoa sua, eu peço a ele,
Não, eu estou dizendo porque o colega Batista citou como for. Não tenho nada contra, não. Eu espero que, se Deus quiser, ver pessoas que tenham capacidade de tomar conta daquele hospital e da saúde de Toritama. E que o prefeito, amanhã ou depois, estiver por trás dele e dizer assim: olha, você tem que fazer isso, você tem que demitir fulano, você tem que fazer essas coisas erradas, e ele tem coragem de dizer ao prefeito: eu não vou fazer não, toma a chave e tome conta do seu hospital. Porque jamais eu irei aceitar uma funcionária dali dentro ganhando 420 contos e não ter direito de botar um papel na porta da sua casa para votar em Diego, em Efraim, em Edjan. Ele tem que trabalhar lá dentro e ter direito de votar em quem ele quiser. Porque eu sei que foi demitida a filha de Regina Lira porque eu dou um papel, ela não. Ela não. A sobrinha botou um papel na porta dela e outro candidato. Certo? Foram lá e depois voltaram atrás, porque sabia que eu ia bater aqui dentro dessa casa, certo? E botaram ela de volta para o trabalho dela. Porque no dia que eu um dia chegar nessa prefeitura, vote em mim quem quiser. E quem não quiser votar, vote em quem é melhor para Toritama. Porque o voto é livre. Você tem que votar em quem você quer. Que você for funcionário ou não. Se você ganha de prefeito ou não, você vota em quem você quiser. Porque se Toritama continuar com aquele tipo de coronel que existe, que você não pode sair para outro local, não pode ver uma festa de fulana, porque ele não tem de votar no meu candidato, eu jamais quero assumir nada na minha vida para eu prender um trabalhador meu. Eu tenho 9 trabalhadores na minha loja. Pergunta a ele quantos votos eu pedi a ele para meu candidato. E pedi para votar em mim? Nenhum, porque essas coisas têm de acabar em Toritama. Toritama é uma cidade de gente trabalhadora, gente que precisa, que está lá lutando dia a dia. Certo? E quando sai para trabalhar e pedir, está lá dentro, é para mostrar serviço. Porque eu digo a você, colegas, que lá dentro daquele hospital tem pessoas guerreiras, tem merendeira que está pedindo Edjan, pelo amor de Deus. Nós estamos ganhando 420 contos para trabalhar aqui o dia todo fazendo merenda para o povo. Certo? O secretário que entrar ali tem que olhar para esse povo, porque esse povo é quem precisa ganhar o seu salário justo. Porque lá quando chegar um Toritamense ser abraçado e ser bem atendido. Isso aí é o que eu tenho a dizer a vocês, povo de Toritama. Que Toritama tem que saber e pensar bem em quem vai votar. Primeiro eu quero pedir ao povo de Toritama que pense em quem vocês vão dar seu voto. Porque Toritama daqui a mais um ano ou 2, nós temos que contar a história. Porque 1 ano e 9 meses passou, ficou morto. Toritama morreu em 1 ano e 9 meses. Porque se todo Toritama parar e ver o que aconteceu em 1 ano e 9 meses, essa casa aqui tem até vergonha de dizer que é vereador. Por quê? Nós fizemos nosso trabalho, mas não aconteceu nada em Toritama. Agora espero que, se Deus quiser, ontem eu estive lá ao lado da pista, olhando o prefeito falando que vai começar milhões de obras em Toritama. Eu espero, como vereador e filho da minha cidade, que Toritama venha acontecer isso. Porque se acontecer, eu já disse aqui, estarei do lado do prefeito, pegado na mão dele e aplaudindo ele. Porque Toritama tem que ter essas obras, tem que ter calçamento, tem que ter a saúde funcionando. Nós temos que ver a cidade crescer. Não estou aqui, todo mundo me conhece, não sou oposição, nem sou base. Eu defendo o povo e defendo a minha cidade. Eu só tenho a dizer ao povo de Toritama, pense bem que vai votar. Use seu voto para ser um voto correto. Não venda seu voto a ninguém. Escolha seu candidato, porque Toritama vai ganhar com essas políticas que vai acontecer na Novata, que vem aí para Toritama melhorar. Eu só tenho a dizer ao todo toritamense que no dia 3, vote, não deixe de votar. Não importa que vote no candidato de Edjan, não importa que vote no candidato de Diego, no candidato do prefeito, do seu dono, de quem for. Escolha o que é melhor para Toritama, porque Toritama vai ganhar. E se Toritama o povo sabendo votar, Toritama sabe ganhar. E vote consciente e venha para casa. Não fique no meio de rua fazendo tumultuação, porque está aí a Polícia Federal. Eu estava ouvindo hoje de manhã a rádio já avisando que a Polícia Federal já está na cidade, já está a Polícia Militar, já está a Polícia Civil. Por que não? Não saber dar seu voto e voltar para casa, para que na segunda-feira, se Deus quiser, todo toritamense não tenha acontecido nada com ele, não ver um Araújo anunciando que foi preso. Edjan, Arimateia, Diego ou qualquer ou algum cidadão filho de nossa cidade. Vote e venha para casa. Deixa a rua para quem não votou, porque Toritama só tem a ganhar com isso. Muito obrigado e se Deus quiser, só no quinta-feira. Já? Reunião, né? A reunião, né? Até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Lelinho, um abraço. A menina, tchau.